Então, começando a segunda parte da nossa aula de movimento retilíneo uniformemente variado, para quem chegou um pouquinho depois, o que acontece? O movimento retilíneo uniformemente variado, a gente tem um incremento da aceleração. E nem sempre esse retilíneo é tão importante pensando na prova da UERJ, tá? Em outros vestibulares, aprendendo ali de maneira mais didática é importante, mas pensando em vestibular não é tão importante assim. O que é importante aqui? Cara, a gente vai ter uma aceleração envolvida, e essa aceleração vai ser constante aqui na nossa realidade, no nosso mundinho. Isso vai fazer com que a velocidade varia, mas de acordo com uma regra. Ela vai variar de maneira uniforme, ela vai variar sempre do mesmo jeito, tá? E aí, bom, se a velocidade varia, como que ela varia? Se ela varia através de uma aceleração constante, ela varia de acordo com uma função do primeiro grau. E aí, tudo que você sabe de função do primeiro grau vai valer para o estudo da velocidade, tá bom? Você vai ter uma função do primeiro grau, tipo ax mais b. Você vai ter um gráfico de reta, tá? A partir do gráfico v por t, você pode extrair o coeficiente angular, e é ele que vai te dar a aceleração. Se a aceleração é positiva, significa que sua velocidade aumenta com relação ao tempo, tá? Tudo vale para o caso contrário. Se a aceleração for negativa, o seu coeficiente angular é negativo, tá? E sua reta é decrescente, ou seja, sua velocidade diminui de valor, tá? Com relação ao tempo. Mas notem que, à medida que ela passa do zero, apesar de ela diminuir de valor, né, o número ser cada vez menor, o seu módulo está aumentando, tá bom? Então, significa que você está... Quando você está nesse pedaço aqui, sua velocidade é positiva, você está andando a favor da referência, mas você está freando. Até o momento que você chega aqui, você freia de vez e você volta acelerando, que vai ser esse pedaço aqui, tá? Professor, Pode perguntar. sobre a fórmula da equação de velocidade e de o sorvetão lá que você disse. Tá Dá bom. para se usar a fórmula, tipo, a questão me dá algumas informações, dá para utilizar a fórmula de maneira convencional, sem usar a semelhança que ela tem com a função de primeiro grau e segundo grau? Então, depende do que a questão vai te dar. Você quer o quê? Fazer sem uma função? Não, a informação ela me dá. Ela não me dá a velocidade, mas ela me dá a aceleração, me dá o tempo. Dá para eu apenas Perfeito. multiplicar e fazer a inversão? É Faz isso, sentido? é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Você só tem que lembrar que é uma função do primeiro grau. É isso. Isso aí. Tá bom? Ótimo. E aí, beleza. Então, a gente está estudando velocidade, tempo, aceleração e deslocamento. A gente viu como é que a velocidade funciona. Para a gente obter a posição através da velocidade, vai ser a área embaixo do gráfico, tá bom? Então, a aceleração você tira pelo coeficiente angular e o deslocamento você tira pela área abaixo do gráfico, que vai ser ou um triângulo ou um trapézio. Lembrando que um trapézio nada mais é do que um retângulo mais um triângulo, tá? Sempre isso. Então tá. Agora, pensando na aceleração, lembra que eu falei que a aceleração não é constante. Se é constante, ela não varia. Então, se ela é maior que zero, vai ser apenas uma linha horizontal, tá bom? Uma linha horizontal e acima de zero, tá? E se ela for negativa, ela simplesmente vai ser uma linha reta horizontal abaixo de zero, só isso. Como que eu obtenho uma velocidade? Eu vou ter que fazer a área abaixo do gráfico, que vai ser sempre um retângulo, tá bom? Aí você faz base vezes altura. Agora a gente vai estudar o deslocamento. Se a aceleração é maior que zero, eu tenho uma parábola virada para cima. Ela é côncava para cima, tá bom? E aí o que acontece? Da posição inicial, do tempo inicial, tá? Até a posição mínima ou vértice, até o tempo do vértice, o tempo que ele demora para chegar no vértice, eu tenho que a minha parábola fica cada vez menos inclinada. Isso significa que a minha velocidade está diminuindo,
tá? E ela tem valores negativos, tá bom? E se a partir da posição mínima, a partir do tempo de vértice, eu vou ter sempre retas tangentes inclinadas para cima e aumentando cada vez mais. Isso significa que minha velocidade é positiva e a minha velocidade aumenta. E aí, o que eu posso fazer ainda? Eu posso parear esse gráfico aqui num gráfico de velocidade com essas informações. Então, o que eu sei das informações da velocidade? Até chegar no tempo de vértice, tá? Ela diminui. Desculpa, ela é menor que zero e ela diminui, tá? Ela diminui em módulo. Importante dizer isso. Diminui em módulo, tá? Aqui ela aumenta em módulo, tá? Então, quando a gente vai estudar a velocidade, nesse caso aqui, notem que a gente ainda está falando de um caso que a aceleração é maior que zero. E o gráfico da velocidade, ele vai ter que ser ainda uma reta crescente, tá? A pergunta é, onde começa essa reta crescente? Notem que para o tempo antes do vértice, você tem valores negativos e diminui em módulo. Isso significa que esse meu gráfico começa em algum lugar aqui com velocidade negativa. Ela já nasce negativa. E ela vai subindo. Tá bom? E olha que interessante. No instante em que a velocidade é zero, eu tenho o quê? O tempo do vértice. Então, esse tempo aqui é o tempo do vértice. Tá bom? É assim que esses gráficos se conectam. Tá bom? Então, até tempo do vértice, velocidade diminui em módulo, apesar que o valor líquido aumenta, mas em módulo fica cada vez menor, tá? Aqui, Mateus, ela vai dar zero e depois aumenta para sempre. Pode falar. O que diminui o módulo? Cara, boa pergunta. Então, vamos colocar número para a gente entender. Ó, vamos supor que ela comece em menos 6. Peraí, deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4. Tá bom. Começa em menos 3. Aqui é menos 2. Aqui é menos 1. E aqui é 0. Tá? Pergunta. Antes é menos 3, depois vira menos 2, depois vira menos 1. Os números estão aumentando ou estão diminuindo? Diminuindo? Não. Tá diminuindo. Está aumentando? De menos 3 para menos 1 está aumentando. Está aumentando. Por quê? Porque quando você tem números negativos, um número sem sinal maior significa que ele é menor. Tipo, o menos 3 é menor que o menos 2. Tá bom? Quando eu falo módulo, eu estou falando assim para você, ó, finge que não tem mais sinal. Então, em módulo, está diminuindo ou está aumentando? Pera, me perdi. Repete de novo. O número está diminuindo ou está aumentando? O número. Do 3 para 1? Do menos 3 para o 0, por exemplo. Está aumentando ou está diminuindo? Está aumentando. Está aumentando. Mas em módulo, se eu tirar o sinal aqui, está aumentando ou está diminuindo? Está diminuindo. Está diminuindo. Tá bom? Isso que significa estar em módulo. Estar em módulo quer dizer que eu só estou olhando para o velocímetro. O velocímetro não marca menos 70 km por hora. Ele sempre marca de 0 a 100, de 0 a 200, sei lá, depende da calibragem. Mas é sempre valores positivos, tá bom? Então você só está olhando para o velocímetro. Oi, pode falar. Nossa, ele está saindo do ponto zero, certo? E, depende, por exemplo, desse gráfico aqui. Isso. Ele aí... Não, ele não está saindo do ponto zero. Ele já começa com velocidade menos 3 e aqui ele está no tempo igual a zero. Tá, mas eu digo assim, por exemplo, ele está diminuindo a sua velocidade.
passou do ponto zero, no caso, Passou daqui. da horizontal, do ponto Ok, zero. ok. Isso. Chegar no número 3, no caso, o número 3, ele no caso, é maior do que 1? No caso, você diz o 3 aqui em cima, positivo? Negativo. Não, Por peraí. exemplo, dessa bolinha azul que está aí, chegou até o 3. Não, ele não Menos chegou até o 3, ele saiu do 3. Você está sempre olhando para a direita, o gráfico. Ah, tá, entendi. Entendeu? Isso. Seu gráfico só sobe a vida toda, entendeu? É por isso que é confuso. Tipo, o -1 é um número maior que o -3, certo? Mas em módulo, por que eu estou falando em módulo? Que é o que o velocímetro marca. Entendeu? Significa que o objeto está freando. Entendeu? Então, no caso, dizer que ele está em módulo é a gente ignorar o -3, menos alguma coisa? Você vai fingir que é tudo positivo. Tá, entendi. Tá bom? Mas é enrolado. Isso aqui é confuso mesmo, tá? Vamos lá, então. Mas também não quero que vocês fiquem muito preocupados com isso, tá? É só porque eu quero explicar para vocês, mas vamos com calma. Então tá. Agora eu vou fazer essa avaliação toda, tá? Vou fazer essa avaliação toda, tá bom? Para o caso em que a parábola ela é negativa, tá? Então, peraí. Então, por enquanto, a parábola era positiva, tá? Mais uma página. Isso porque eu queria ser rápido com vocês. Mas tudo bem. São muitos conceitos mesmo. Então, ó. Se a sua aceleração agora é menor que zero, uma aceleração negativa, tá? Que nem sempre significa estar freando, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente vai ver isso aqui. A gente vai ter uma parábola que ela é desse jeito aqui, ó. Ela pode ser assim, ó. Mais uma vez, o que importa é que a parábola vai ser negativa, tá? Ela pode ser assim, tá? Ela pode ser assim, tá? Ela pode ser, sei lá, assim, tá bom? O importante é que ela vai ser virada para baixo, tá? Se ela é virada para baixo, vamos supor desse jeito que ela está aqui, tá? Ela está assim. O que vai acontecer? Vamos fazer a mesma análise que a gente fez antes. Primeiro, então, o S0 agora vai estar aqui, né? Um exemplo. O S0 está aqui. Aí, que é a posição inicial, é da onde seu objeto sai. Eu estou falando agora de um gráfico posição pelo tempo. Depois a gente vai parear na velocidade pelo tempo. Primeiro eu estou vendo como a posição varia, depois eu vou ver como a velocidade varia. Então tá. Então, ó. O que eu estou percebendo aqui com o tempo? Até chegar... Então, ó, primeiro, vamos lá. A posição está aumentando. Todos conseguem ver? Ok, maravilha. A posição está aumentando. Agora, notem o seguinte. A minha parábola vai ficando cada vez menos inclinada. Tá? As retas tangentes estão ficando cada vez mais próximos da horizontal. Tá bom? Ela está fazendo assim. Tá? O que significa isso? O que significa isso? Todas apontam para cima. Tá bom? Todas apontam para cima. Todas são crescentes. Isso significa que minha velocidade é positiva. Tá bom? Até a gente chegar aqui no ponto do vértice, mais uma vez. Nesse caso, notem que vai ser uma posição máxima. Tá bom? Por quê? Porque a parábola é virada para baixo. Tá? E notem que depois ela vai ficar negativa para sempre. Tá bom? Quer dizer, ela vai diminuir para sempre. Tá? Então, o
que significa aqui? Aqui eu vou ter um tempo de vértice também, que é o tempo que o objeto demora até atingir sua posição máxima. Por exemplo, lançamento vertical. Aqui vai ser o ponto da altura máxima, por exemplo. Tá bom? Então, dá para a gente entender por aí. Então, vamos analisar essa primeira metade. Então, de T, vamos botar assim, de S0 até S máximo, que é o mesmo que dizer que eu estou pegando de T igual a 0 até T igual a 0. Vou botar 0 aqui com força. Até TV, que é o tempo que demora para chegar até o vértice, tá? O que eu estou notando? Todo mundo aponta para cima. Se aponta para cima, significa que minha velocidade ela é maior que 0. Todas as velocidades que eu pegar aqui são maiores do que 0. Tá bom? E significa, só que significa o seguinte, notem que elas estão ficando cada vez menos inclinadas. Se significa que elas estão ficando cada vez menos inclinadas, significa que a velocidade está sendo freada. A velocidade diminui em módulo. Tá? Agora, e agora, se eu pego de S máximo para sempre, tá? Por infinito e além, o que eu vou notar? A inclinação está sempre virada para baixo, tá? E o que eu percebo? Ela está ficando cada vez mais vertical. Ela está fazendo assim. Tá? O que significa isso? Velocidade menor que 0. Agora é confusão. Ela vai ser menor que 0, tá bom? E velocidade aumenta em módulo. Aí é aquele caso que eu estava falando mais cedo. A velocidade vai ficar com valores cada vez mais negativos. Ela vai sair do -1 para o -2, para o -3, para o -50. Notem que o número vai sempre diminuindo, mas o módulo aumenta. Tá bom? Então ela está andando cada vez mais contra a referência, só que acelerando. É um movimento que a gente chama de retrógrado e acelerado. Ou seja, ele vem para trás, contra a referência, mas acelerando. Então... Ô, Matheus, acelerando porque, tipo assim, é uma diminuição constante? Diminuição do valor mesmo. Ele vai saindo de no menos... número, no caso, só. Isso. Mas o por módulo... isso, então, que a módulo velocidade aumenta em módulo, porque o número negativo é cada vez fica maior. Isso aí. E aí, se a gente for pegar o gráfico de velocidade pelo tempo, ele é um gráfico que vai ficar assim. Então, vamos seguir nas pistas aqui. Outra coisa importante. Na posição máxima, a velocidade é 0. Tá bom? Mesma coisa. Joguei o objeto para o alto. Posição aumenta, mas com a velocidade ficando cada vez menor, gravidade puxando para baixo, até que chega um ponto lá em cima, velocidade 0. Ele para no ar e cai. Tá? E cada vez mais que ele cai, a velocidade vai ficando cada vez maior. Mesmo que ela vai ficando cada vez mais negativa. Quer dizer, ela vai ficando cada vez mais negativa, mas maior em módulo. Ou seja, o objeto acelerando contra a referência, porque minha referência está para cima. Certo? Ô, professor. Oi? Qual a diferença entre a negatividade de aceleração e de velocidade? Tá. A velocidade ser negativa significa que você está indo contra o referencial.
Aí, se seu objeto está ficando com um módulo cada vez maior, ou seja, ele anda contra a referência, mas acelerando, sua aceleração tem que ser negativa. A relação entre o sinal da velocidade e da aceleração é a seguinte: se a aceleração tem o mesmo sinal da velocidade, significa que o objeto está acelerando. Não importa se é a favor ou contra o referencial. Se eles têm sinais opostos, significa que o objeto está freando, independente se está a favor do referencial ou contra o referencial. Então, pode falar. Aceleração ou velocidade que você falou agora? Oi? Aceleração ou velocidade que você falou agora, quando está freio? Quando freia, significa que a aceleração e velocidade têm sinais opostos. Ah, entendi. Tá bom? Então, vamos supor, velocidade positiva, mas aceleração negativa, freio. Aceleração positiva, mas velocidade negativa, freio. Tá? Fala aí, pergunta. Exato. É tudo contexto, exato. Tem muitas questões que faz, para ignorar o contexto, faz tudo em módulo logo. Faz tudo em módulo, para você não se preocupar. Mas, a rigor, existe essa discussão. Porque, por exemplo, tudo que eu estou falando desse caso do lançamento vertical, eu estou fingindo que eu estou apontando para cima. Mas se meu referencial estiver para baixo, de alguma forma, ele está andando ao contrário. E aí, cara, vai mudar tudo. Né? Porque agora a minha referência está a favor da gravidade. Né? Então, agora a minha aceleração não é mais negativa, ela é positiva. Então, mas é questão de contexto mesmo. Tá? Mas, mais uma vez, talvez nem seja necessário pegar isso aqui tudo. Tá? Então, tá. Então, vamos seguir as pistas aqui. Então, ó, velocidade positiva e diminuindo em módulo. Então, a gente já sabe que pela aceleração ser negativa, nossa reta tem que ser decrescente. Então, vai ser alguma coisa assim. Já sei que ela vai ser assim. Tá? E aí a gente vê se casa com o que está aqui. Velocidade maior que zero e módulo diminuindo. Velocidade maior que zero e módulo diminuindo. Até que chega no tempo de vértice, tá? Que a velocidade é zero. Opa, velocidade zero. Depois, o que acontece? Velocidade negativa, mas o módulo aumenta. Velocidade negativa com módulo cada vez mais aumentando, cada vez maior. Certo, gente? Certo, correto. Certo, mas complicado, hein? Não, dificílimo isso aqui, tá? Em uma aula, isso aqui numa escola é 3, 4 aulas tranquilamente, tá? De 2 horas. Então, mas fiquem tranquilos. Vocês vão ver que as perguntas não envolvem isso tudo, tá? É só para vocês conseguirem ver por ângulos diferentes, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou até mudar aqui a apresentação. Calma aí, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Eu estou aqui no computador agora, eu vou tentar mandar... É porque eu achei questão da UERJ de 2016, cara. Já tem um tempo que não cai função do segundo grau. Deixa eu ver. Eu tinha, inclusive, achado que eu tinha achado 2. Aqui, ó. Essa aqui é maneira. Ó. E deixa eu falar outra coisa para vocês também. Tem outro negócio importante aqui, só para agora vai finalizar mesmo. Chamado equação de Torricelli. Quem teve aula de física na escola deve ter ouvido falar já. Torricelli. Tá bom? A equação de Torricelli é o seguinte. A velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da posição. Tá? Qual é a graça dessa conta? Não depende do tempo. Então, muitas das vezes, a questão vai falar assim, ó, tem uma aceleração e tal,
percorreu tanto espaço, mas o cara não te dá o tempo. Usa a equação de Torricelli. Tá? Ajuda pra caramba, tá bom? Então, deixa eu recortar aqui. Não, tem um glossário, cara, gigantesco sobre essas coisas. Eu tenho que mandar para vocês, cara. Mais uma vez, eu não ia dar aula essa semana. Quer dizer, acho que nenhum professor dá 2 aulas na semana, né? Mas aí, enfim, tava faltando alguém, eu fui lá cobrir. Ia ficar muito em cima para mandar para vocês, mas eu vou mandar sim, com certeza. Já é o segundo glossário que eu tô... Não, um eu mandei para vocês, que foi o da calorimetria, né? Então, mas esse aqui tá prontinho, tem um tempo já. Deixa, ó, vou mandar uma questão para vocês lá no grupo do WhatsApp, mas eu vou compartilhar aqui com vocês também, tá? Fiquem tranquilos. São 2 questões da UERJ, uma é do primeiro EQ e a outra do segundo EQ de 2018. Vou jogar já lá no tablet e aí vai ficar num PDF só. Então vocês vão ver que muito do que a gente discutiu aqui nem vai ser tão importante. Então, cadê? Então, ó. Mandei uma, mandei a outra. Quer dizer, estou cortando aqui. Pronto, mandei as 2 lá. Agora deixa eu abrir aqui. Então, tem como eu editar? Tem. Então, vou fazer aqui mesmo. Mas vocês estão vendo a questão aí, não estão? Tô. Tá. Então, tá. Então, cadê? Deixa eu ver aqui. Questão 9. Então, vamos lá. Ó, considere que Lucy tenha caído de uma altura igual a 20 metros, com aceleração constante, atingindo o solo com velocidade de 60 km por hora. Nessas condições, o valor de aceleração em metros por segundo ao quadrado corresponde a quanto? Cara, nota que ele não deu tempo para você e nem te perguntou o tempo. Ele te dá. Então, ó, vamos ver o que ele dá aqui para nós. Cara, vai ser horrível fazer por aqui. Vou ter que mandar isso pro... Como é que compartilha isso como nota, hein? Que vai ser difícil. Pronto. Deixa eu adicionar outra também. Pronto, agora sim. Tá tudo aí ainda, né? Não foi nada perdido, né? Não, ainda bem. De Enem tem bastante questão, agora de UERJ tem pouco. Tá, então vamos lá. Agora a gente está pronto aqui para resolver. Então, deixa eu só mexer aqui.
Só um minutinho. Cut. Maravilha. Tá. Deixa eu mudar essa página aqui. Professor, eu vou no banheiro já. Tudo bem, fica à vontade. Então tá, agora pronto, estamos prontos. Ó, considere que Lucy tenha caído de uma altura igual a 20 metros, com aceleração constante, atingindo o solo com velocidade de 60 km por hora. Nessas condições, o valor da aceleração em metros por segundo ao quadrado corresponde a quanto? Note, ele não te deu tempo e nem te pediu tempo. Então, vamos anotar o que a gente tem. Ó, altura, aqui eu vou chamar pela letra H, que é do inglês height, tá? Tô ensinando, no inglês height, perdão. Tô te ensinando isso porque, de repente, em alguma literatura você vai pegar a altura igual a H, porra, é esquisito pra caramba. Então, não é height mesmo, a altura é height. E aí, você já sabe de onde vem o H, é igual a 20 metros, tá? Ele fala para você a velocidade que atinge o solo, tá bom? Que é 60 km por hora, tá? E aí, como ele não fala velocidade inicial, não fala nada do tipo, a gente pressupõe que ela... tá. Cadê? Tá certo. Tá. E aí, só que ela não fala qual foi a velocidade inicial. Então, quando ele fala assim, que ela caiu, é como se ela tivesse parada, tropeçado em alguma coisa e tivesse caído. Então, ela não tem velocidade inicial de queda, tá bom? É como se eu pegasse esse objeto aqui e soltasse. Então, eu posso falar que minha velocidade inicial é igual a zero, tá? Aí ele pergunta, quanto que vale a aceleração? Então, olha só. Se eu pegar a equação de Torricelli, por isso que ela é tão útil, eu não tenho tempo aqui e também não me pede tempo. Então, o tempo não é importante nessa questão. A equação de Torricelli ela é v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. O deslocamento é a própria altura que ela vai cair, né? Que são esses 20 metros. Tá? Então, eu tenho a altura, a posição, eu tenho velocidade final, tenho velocidade inicial, faltou aceleração. Sempre vai faltar uma letrinha. Então, olha que interessante, eu faço tudo, essa questão inteira com a equação de Torricelli. Então, ó, velocidade final, 60. Só uma coisa importante. A aceleração, ela está em metros por segundo, a altura está em metro, ok. Só que a velocidade está em quilômetro por hora. Então, tem que passar de quilômetro por hora para metro por segundo, tá? Então, essa velocidade aqui, eu tenho que mudar o valor dela, tá? Eu tenho que converter. Então, 60 km por hora, para passar para metro por segundo, eu divido por 3,6, tá bom? Então, eu vou fazer 60 por 3,6. Cara, número com vírgula é um negócio insuportável. Como que eu faço? Eu tenho que fazer essa conta, né? 60 por 3,6. Eu ando com uma vírgula aqui, que é a mesma coisa que multiplicar por 10, só que eu pago um preço que eu tenho que multiplicar em cima também. Fica 600 por 36. Tá bom? E aí, aqui eu já consigo fazer. Então, eu vou fazer 600 dividido por 36. Aqui vai dar 1, falta 24. Vem um zero aqui. Dá para fazer?
É bem mais fácil. Simplifica por 6, que vai dar 100 por 6. Muito mais fácil. Divide por 2, vai ficar 5. Opa, 50, né? Por 3. Número nada simpático. 50. Mas vou dar uma dica para vocês. Aqui você já sabe que se for fazer conta vai dar número com vírgula. Não tem como 3 vezes alguma coisa dar 50. Vou dar uma dica. Mantenha a fração, tá? Vai dar 50 dividido por 3 metros por segundo. Isso aqui é um número, tá? Vamos ali na nossa continha. Então, a nossa equação de Torricelli, tá? Eu vou dizer que esse carinha aqui vai ser 50 dividido por 3 metros por segundo. Se a gente precisar, a gente converte, a gente passa para vírgula. Então tá. Então, ó, velocidade final, 50 sobre 3 ao quadrado, tá? Vai ser igual, velocidade inicial é igual a 0, mais 2 vezes a aceleração, que eu quero descobrir, deixa quieto, e a variação da altura, que é 20. 20 metros, tá? 0, simplesmente ignora, tá? A aceleração, note que ela está multiplicada pelo 2 e pelo 20, então vai dar um 40. Então a gente vai ter essa conta. A aceleração é igual a 50 dividido por 3, que está dividida por 40. Ao quadrado aqui, né? Tá. Aí, como que eu faço essa conta? Primeiro, posso resolver esse quadrado aqui, né? Vai dar 50 vezes 50, 2.500. Dividido por 3 ao quadrado, que vai dar 9. Isso aqui tudo está dividido por 40. Como que eu faço uma fração dividida pela outra? Você mantém a primeira e multiplica pela inverso da outra. Então, aqui é como se eu tivesse 40 dividido por 1. Então, você mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Vai ficar assim, ó. Aceleração é igual a 2.500 dividido por 9 vezes 1 sobre 40. 0 em cima, 0 embaixo. Você pode cancelar, tá? Vai dar 250 por 9. Aí nota que ele pede, ó, aproximadamente. Então, pode dar número com vírgula, não tem problema. Então, isso aqui vai ser... Então, a aceleração vai ser igual a 250 dividido por 9. Tá? E aí, só fazer essa continha. Então, vamos lá. 250 dividido por 9. Vai dar 1. 3 vezes 9, 27. Vezes 2, 18. Falta 7. Cai um 0 aqui. 9 vezes 7, 63. Não, peraí. 9 vezes... Quanto que dá 70? 9 vezes... Ninguém, né? Eu sei, mas qual que chega mais perto? 9 vezes 8, 72. 9 vezes 7, 63. E tá errado. Por que que tá errado? Calma. Fiz besteira. Faltou 4 aqui, ó. Errei a conta. Pronto, agora vai. Eu esqueci. Aí vai dar 250 por 36, né? Ainda podia simplificar aqui, ó, se quisesse, ó. Divide por 2, divide por 2. Aí isso aqui vai dar 125 dividido por 9 vezes 2, dá 18.
125 dividido por 18. Agora faz essa conta. Então, dá não, porque 1 mais 2 dá 3, com mais 5 dá 8. Não é divisível por 3. Essa é a regrinha da divisão de 3. Você soma todos os algarismos e vê se dá um número divisível por 3. Se fosse 126, dava, porque seria 1 mais 2, 3, mais 6, 9. Aí tem a regrinha, ó, a regra do 2 é par, a do 3 é essa, somos algarismos, vê se divide por 3. A regra do 4 é basicamente quem é dividido por 2. A do 5 é quem é divisível por 5 por 0. A do 6, aí já não lembro. O 7 tem uma regra que é muito doida, eu não sei de cabeça. E o 9 também, tá? Mas aí já não sei, eu só sei da 2, a do 3 e a do 5. Essas aí que eu sei. O resto, aí vocês têm que perguntar ao Samuel, ao Kael, que eu não sei não. Aí tá, vamos lá. 125 dividido por 8. Aqui vai dar 1, falta 4. Caiu 5. Pode falar. Oi? 18, valeu. Então nem dá para fazer assim. Então tá. Tem que chutar agora, né? Então vai dar 18 vezes, sei lá, 9. É muito, 9? Vamos ver 8. 8 vezes 18, 64. 8 vezes 1, 8. Com mais 6, 24. Passou. Já foi muito. Então, vezes 6. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 1, 6. Com mais 4, 10. É esse aqui, hein? Que se colocar 18, dá 126. Dá quase certinho. Então, esse aqui é vezes 6, tá? Aí, vamos olhar as alternativas. Então, ó, quem está mais próximo de 6? É o 7. E pronto, tá feito. Ô, professor, deixa eu Oi? falar uma coisa. Eu respondi mentalmente. Ah. Bom. Eu respondi mentalmente. Eu acertei mentalmente. Então, tá. Então, gente, olha só. Questão de muita conta, tá? Muita continha, mas assim, da onde a gente tem que sair? Da equação de Torricelli. Dá para fazer sem a equação de Torricelli? Dá. Mas seria um pouco mais complicado. Por quê? Se você joga o sorvetão, S igual a S0 mais V0T mais meio de AT ao quadrado. Ele está te perguntando a aceleração, ou seja, você não tem. E você também não tem um tempo de queda. Ferrou. Então, você tem que descobrir o tempo de queda de outro jeito. Como que dá para descobrir o tempo de queda? Daria para você fazer assim, ó. Pega a função da velocidade, V igual a V0 mais AT, aquela função do primeiro grau. Velocidade, ele te dá a de queda, que é 60. A velocidade inicial é 0. Mais a aceleração, que é o que você quer saber, e o tempo. Tá vendo? Também não dá. Até daria... Se você pega A vezes T igual a 60 e joga aqui, ó. No sorvetão, mas aí ia ser mais complicado também, tá? Não ia ser fácil, não. Temos só 15 minutos. Então tá, qual é a dica? Não tem tempo e ele não te pede tempo, equação de Torricelli. Tá bom? Essa é a dica que eu tenho para dar. Agora vamos pegar essa daqui para a gente finalizar também. Muito conteúdo hoje. Vou passar para vocês o glossário, tá? Vocês vão fazendo durante a semana. Que na semana que vem já vou entrar em leis de Newton, tá? Que é mais importante, que isso se encai mesmo, tá? E aí a gente tem que ter bastante cuidado. Então tá, vamos fazer essa questão aqui, ó. Um carro se desloca ao longo de uma reta, sua velocidade varia de acordo com o tempo, conforme indicado na figura.
A função que indica o deslocamento do carro em relação ao tempo é quanto? Então, olha só que coisa. Ele te dá o gráfico da velocidade pelo tempo, mas ele não está te perguntando a velocidade. Ele está te perguntando a função que indica o deslocamento do carro em função do tempo. Ou seja, ele está te perguntando qual é a parábola. Como é que você sabe disso? As alternativas estão todas ao quadrado. Tá? E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Ó, eu tenho que descobrir uma função que seja assim, ó. S de t é igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Tá? Então, eu tenho que determinar, eu tenho que descobrir quem é S0, quem é V0 e quem é a aceleração. O tempo sempre é arbitrário, porque ele é a própria incógnita, tá bom? Você pode deixar o S e você pode deixar o T, tá bom? Então, S e T não tem valor fixo. Os outros têm. Então, você descobrir quem é S0, quem é V0 e quem é A, tá? Então, ó, de acordo aqui com o gráfico, V0 é a velocidade inicial, tá bom? Esse gráfico aqui me dá a velocidade inicial? Perfeito. Então, velocidade inicial é igual... Então, ó, vou até... Oi, fala. Opa, que eu perdi. Esse aqui é o V0. Então, ó, ele te dá um gráfico, velocidade pelo tempo, só que o que ele está te pedindo é a função do deslocamento em relação ao tempo. Só que a gente lembra que a função do deslocamento é um sorvetão, lembra? Sim, sim. E aí nota que todas as alternativas são ao quadrado. Então, por isso, então a gente sabe que é uma função do segundo grau. Aí, só que nessa função do segundo grau, ela é o sorvetão. Para eu descobrir qual é a função, eu tenho que determinar S0, Sim. V0 e a aceleração. Tá bom? Tá? Então, V0 já sai de graça para a gente no gráfico. Então, ó, já começamos aqui. V0 igual a 5 metros por segundo. Nota que no sorvetão, o V0 aparece colado no tempo. Tá? Sim. E quem está colado no tempo nas alternativas ali? O 2. Tem que botar de 2. Quê? É o 2, não? Tá colado no tempo? Como assim? Isso. E aí, qual você já pode jogar fora, então? Letra C e letra D estão eliminadas. Por quê? Vamos olhar aqui para o sorvetão. Sim. No sorvetão, me diz o seguinte, V0 é a grandeza que cola no tempo. E V0 a gente já descobriu que é 5. Então, quem está colado no tempo são esses caras aqui. Os outros você já pode jogar fora. Falta descobrir a aceleração e falta descobrir a posição inicial. Agora, notem que nessas duas, a aceleração está diferente, né? Então, se eu descobrir a aceleração é quem cola no t quadrado. Então, só que a aceleração dividida por 2, tá bom? Então, esse cara aqui é um candidato à aceleração a t por 2, e esse cara aqui também. Só que tem um jeito mais fácil da gente fazer. Qual é o jeito mais fácil que a gente tem de fazer? Lembra que eu comentei com vocês que na função do segundo grau, a aceleração pode ser positiva ou negativa. Sim. E a aceleração aqui é quem está colado no t quadrado, certo? Sim. Só que aqui a gente tem um cara que é positivo e um que é negativo. Sim. Só que o que significa o sinal da aceleração na função da velocidade? Se a aceleração é positiva, a velocidade é crescente ou decrescente? O gráfico. Perfeito. Então é A ou B?
Bem. Vou na B. Exato. Então, olha como que pegar o atalho é importante, hein? Então, ó, de cara, você poderia fazer até o contrário. Você vendo as alternativas e vendo o aspecto crescente, você, na verdade, eliminava essa e eliminava essa. Ficava entre B e D. Aí, olhando para o V0, você matava. Sem fazer conta. Sem fazer conta. Então, olha como que você saber associar os gráficos é importante. Você não precisa fazer nenhuma conta. Essa questão aqui seria assustadora se você fosse fazendo conta, descobrindo tudo e tal. Uma pergunta. O S na fórmula seria o quê? Esse S? Esse aqui? Velocidade, tempo, seria o quê? Tá. Esse aqui é a posição para um determinado tempo, tá? Em função do tempo. O S é a posição em um determinado tempo. Isso. Então, para o tempo igual a 1 segundo, estou numa posição. Para o tempo igual a 2 segundos, estou em outra posição. Ele tem que ficar aberto mesmo. É como se fosse o f de x. Entendo. Tá? É a posição variando em função do tempo. Ok. Tá bom? Pessoal, acho bom a gente encerrar por aqui, né? Já está tarde, 2 horinhas de aula quase. Rendeu bastante. Adorei as dúvidas, tá? Alguém ficou com mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Por enquanto, não. Tá bom. Professor, me ajuda a criar um foguete, professor? Pô, foguete